Nessa última sexta-feira, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos deu um discurso onde ele basicamente confirmou os cortes de juros para o mês de setembro. Com isso, não só o mercado de criptomoedas, mas todos os mercados começaram a disparar e eu acredito que a gente deve estar para entrar na fase mais explosiva deste ciclo, certo? Então, é o momento onde a maioria das altcoins pode vir a romper as suas máximas históricas, onde o Bitcoin também deve encontrar máximas históricas, e é muito importante que você esteja preparado para navegar esse período. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já destrói o like aí embaixo e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu falei pra vocês, nessa sexta-feira, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos basicamente confirmou que eles vão cortar os juros agora no mês de setembro, certo? As expectativas antes desse discurso dele haviam caído para esse corte de juros, estavam na casa dos 70%, e após o discurso o mercado basicamente chegou num consenso aí que sim, teremos cortes a partir do mês de setembro. Antes do discurso dele, o mercado estava numa ansiedade, não sabia muito bem o que queria falar, o que ia acontecer, e a gente teve uma grande correção ali no Bitcoin, ele foi de 124 mil máximas históricas até a casa dos 112 mil mais ou menos, então 10% de correção, e hoje, após o discurso do Powell, já recuperou aí a casa dos 116 mil dólares. A mesma coisa aconteceu para diversos outros criptoativos, o Ethereum, Solana, todos tiveram grandes correções, mas é isso. Após o discurso do Powell, ele basicamente deu carta verde para que esses ativos voltassem a subir. Cara, olha o Ethereum, só no dia de hoje, uma barra de mais de 12% e a gente tá a isso daqui, ó, isso daqui de romper máximas históricas. Então sim, o momento do mercado é muito positivo, estou com grandes expectativas. Resumindo um pouco do que o Powell falou ao longo desse discurso, né? Ele falou que estava com medo aí do mercado de empregos nos Estados Unidos, o labor market, que as expectativas de inflação devido às tarifas deveriam ser temporárias, então ele não estava tão preocupado com isso e que ele está pronto aí para mudar de fato a política do Fed. Então com isso que ele falou, o mercado entrou nesse consenso aí do corte da taxa de juros, o mercado ficou muito otimista e ele ainda falou esse ponto aqui muito importante, que eles estão movendo, né, o alvo deles de 2% de inflação para cima, então eles não vão mais se preocupar em manter a inflação em 2%, ou seja, o Powell falou, cara, vamos deixar a inflação correr por um momento, não tem problema. E basicamente, resumindo, acho que é o que a nossa querida Lynn Alden destacou aqui, direto a gente ter trazido o conteúdo aí dela, né? Basicamente o que o Powell falou é nothing can stop this train. Eles vão imprimir dinheiro, eles vão deixar a inflação subir e a liquidez global vai continuar subindo. E quando isso acontece, quem que ganha com isso, meus queridos? Quem que ganha com isso? A gente já falou sobre isso aqui no canal. O Bitcoin, ativos de risco, ativos escassos, ouro, todos eles ganham com o aumento da liquidez global. E com o corte na taxa de juros vindo aí, basicamente é o que deve acontecer. Então, o cenário nos Estados Unidos, maior economia do mundo, como eu acabei de pontuar para vocês, é positivo, devemos ter expansão de liquidez. Em outros países, né, então na China, no Japão ou até na Europa também, cara, estamos em um momento de expansão de liquidez. Se você fica exposto em dólar, em real, em dinheiro fiat, nesses momentos de expansão de liquidez, o que acontece com o seu poder de compra, com o seu dinheiro? Ele vai para as cucuias, né? Então você perde todo o seu poder de compra. Esse post aqui muito interessante do Simpla Bitcoin falando, olha, desde 2015 para cá, se você tinha 10 mil dólares parados no banco, hoje esses mesmos 10 mil dólares comprariam o equivalente a 5.980 em goods, né? Em produtos, trazendo do preço de 2025 para cá. Isso é o quê? Isso é a inflação, de fato, destruindo o seu poder de compra. Então, mais de 40% do seu poder de compra roubado nesta última década. Então é extremamente importante a gente acompanhar e entender esses movimentos que estão acontecendo. Para quê? Para que você possa proteger o seu poder de compra. Se você está deixando seu dinheiro parado no banco, você está eventualmente ficando mais pobre a cada ano, a cada dia, a cada minuto que passa, o seu dinheiro perde sim o poder de compra, né? O dólar, desde que ele foi lançado ali, cara, já perdeu mais de 90% do seu poder de compra. O próprio real já perdeu aí mais de 85% do seu poder de compra. Isso nos últimos 27 anos, né? Sem falar das outras 5 moedas que a gente teve antes do real, que simplesmente foram pro zero e não valem mais absolutamente nada. Teve cruzado novo, cruzeiro real, não sei o que. Cara, essas moedas realmente, eles vão imprimindo, até que uma hora o dinheiro não vale absolutamente nada. Eles têm que criar uma nova moeda de mentirinha, que agora é o real e daqui a pouco também não vai valer nada. Então, se você quer dinheiro de verdade, hard money, escolha o Bitcoin, preserve o seu poder de compra. Se você não quer ficar só no Bitcoin, cara, qualquer ativo escasso que você comprar vai te ajudar a proteger o seu poder de compra. Então vamos supor que você comprou exposição ao SP500, o índice das principais 500 maiores empresas da Bolsa Norte-Americana. Se você entrou lá em janeiro de 2015,
de lá pra cá você conseguiu aí fazer 200% no seu capital. Então 3 vezes o seu capital, ou então se você tivesse em dólar, você teria perdido 40% do seu poder de compra. Decisão inteligente você investir em ações, né? Se você tivesse investido em ouro de 2015 para cá, você teria aproximadamente aí uma valorização de 200% em cima do seu capital. Então, mais uma vez, 3 vezes contra o 40% da perda de segurar dólares, né? Ou então, se comparar com o Bitcoin, não dá nem graça, né? Vamos ver o quanto que você teria feito. Você teria simplesmente ficado milionário com qualquer valor investido, mais de 50.000% em cima do seu capital, né? Então, o Bitcoin, de fato, é o ativo que mais ganha com essa desvalorização da moeda, que tem mais correlação, que mais sobe quanto mais eles imprimem dinheiro, quanto mais o dinheiro fiat se desvaloriza. Então, no momento que nós estamos aqui, no ano de 2025, você basicamente é obrigado a aprender a investir, a alocar o seu capital em ativos que preservem o seu poder de compra, porque senão, a cada ano que passa, você fica mais pobre, por mais que você trabalhe, por mais que você junte dinheiro, se você não souber onde aplicar e preservar o poder de compra fruto desse seu trabalho, você vai acabar perdendo dinheiro, certo? E pra mim, na minha visão, com certeza o melhor ativo para você armazenar o seu capital é o Bitcoin, e cada um vai saber o ativo que prefere, tá? Mais notícias sobre o Bitcoin. Então a gente tem aqui o New York State Common Retirement Fund, então fundo de pensão de Nova York, comprando aí aproximadamente mais 55 milhões de dólares em Bitcoin, levando seus holdings para quase 100 milhões de dólares. Então, não somos mais apenas investidores de varejo comprando Bitcoin, a gente tem várias empresas, companhias, né? Eu tenho trazido para vocês aí diretamente esse acompanhamento das empresas que estão comprando Bitcoin e fundos de pensão também, né? Fundos de pensão estão comprando Bitcoin desde 1 ou 2 semanas atrás, quando o Trump ele liberou que os retirement funds do 401k nos Estados Unidos pudessem investir em criptomoedas. Esse movimento ele só vai continuar aumentando. E sabe quem mais está de olho no Bitcoin? Além de fundos de pensão, grandes empresas, estados nos Estados Unidos e outros países? O Brasil. Finalmente o Brasil também está de olho para entrar na corrida do Bitcoin. Então, essa última semana foi discutido aí a possibilidade de criar uma reserva estratégica de Bitcoin para o Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver o nosso país liderando as conversas nesse sentido, nesse setor. A ideia é alocar 5% das reservas internacionais do Brasil em Bitcoin, o que daria mais de 19 bilhões de dólares. Claro, isso daqui vai levar tempo para ver se vai ser aprovado ou não, mas muito legal ver isso daqui sendo discutido aqui no nosso país, certo? Então, sigo extremamente bullish para o Bitcoin, e um ponto que a gente não pode negar é que quanto mais essas instituições, fundos de pensão, países e governos começarem a entrar para o Bitcoin, mais legitimidade, mais seguro se torna o ativo. Mais 2, menor a volatilidade e menor a assimetria, certo? O ativo ele vai se tornando cada vez maior. Hoje o Bitcoin já é o 7º maior ativo do mundo, mais de 2 trilhões de dólares investidos no Bitcoin, e conforme isso for crescendo, a assimetria do Bitcoin vai se tornando cada vez maior. Então, hoje, você comprar Bitcoin perto da casa dos 100 mil dólares, eu ainda acredito que está extremamente barato, que você está pagando uma barganha para comprar esse Bitcoin nesse valor. Daqui a 5, 10 anos, eu vejo facilmente o Bitcoin batendo na casa de 1 milhão de dólares. Ou seja, são 10 vezes o seu capital investido. Ou então você pode ficar ali, né, no real e no dólar e ver você perder 10 vezes o seu poder de compra, né? A opção é sua. Mas você tem que tomar uma decisão logo, você tem que começar a estudar sobre investimentos. E eu considero o Bitcoin uma das melhores alternativas aí, né, pensando no longo prazo. Mas agora então vamos voltar para o curto prazo, o que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, sabendo que a gente está aí, né, praticamente no topo de um ciclo de alta. Quase todos os ativos estão para romper suas máximas históricas. E, bom, eu ainda acho que tem chão, tá? Por quê? Porque 0 dos 30 indicadores de topo de mercado que a gente tem para acompanhar do Bitcoin foram atingidos até o momento. Quais são esses indicadores? Como, por exemplo, Pi Cycle Top, Rainbow Chart, a gente está falando de indicadores como esses, tá? Então, Rainbow Chart, toda vez que tem um topo, ele atinge pelo menos essa zona laranja aqui, ó. A gente ainda está longe da zona laranja. Pi Cycle Top, toda vez que tem um topo, ele tem que cruzar essa linha verde. Ainda não cruzou. MVRV também ainda não indicou topo de mercado. Pesquisas de cripto na web, o investidor de varejo chegando em peso, ainda não chegou também. Extrema ganância, cara, não chegou. A gente teve 2 momentos ao longo desse ciclo onde a extrema ganância aconteceu, que foi março de 2024, primeira grande correção do ciclo, e janeiro de 2025, segunda grande correção do ciclo. Eu acho que pra gente encontrar um topo e bater o fim desse bull market, né, início de uma correção, a gente precisa chegar em níveis de ganância extrema que a gente ainda não chegou, certo? Todos esses indicadores, eu não olharia para eles com assim,
cara, eu vou me prender a isso só quando cruzar que eu vou começar a vender. Não, tá? Por quê? Porque eles funcionavam antes em um Bitcoin que era muito carregado por varejo. Mas agora com grandes instituições, governos, bancos entrando no Bitcoin, talvez muitos desses indicadores não funcionem, mas de qualquer forma eu acredito sim que a gente ainda vai ver esse movimento de, cara, altcoins estourando máximas históricas, extrema ganância, o seu vizinho, o seu tio, todo mundo te perguntando sobre o mercado. Aí sim vão ter alguns indicadores de possível topo de mercado. Então, antes da gente finalizar esse vídeo, vamos falar então sobre a Altcoin Season. Então eu gostei muito desse meme aqui, falando, cara, você tá vendo essa Altcoin Season no quarto com a gente nesse momento? Eu acho que esse é o sentimento de qualquer investidor cripto aí que está investido em diversas altcoins. Claro, tem algumas específicas que estão performando muito bem, mas a maioria ainda não teve a sua grande corrida, né? E por que isso? Porque a gente tem um mercado de altcoins com cada vez mais moedas, então todo projeto aí que chega no mercado cripto consegue lançar a sua moeda. Fica o mercado muito diluído, você não tem tanta liquidez entrando para fazer subir todas essas moedas, e hoje você tem que ser muito mais seletivo com as moedas que você escolhe. Então, eu acho mais interessante neste ciclo de alta você focar nas principais, nas maiores moedas do mercado. A gente ainda pode falar aí de algumas que eu estou de olho, tá? Então, este gráfico aqui destaca que a dominância do Bitcoin pode finalmente estar caindo, certo? Todos os últimos ciclos, quando isso aconteceu, a dominância do Bitcoin começou a cair, é quando as altcoins começam a performar melhor que ele, e a gente tem aí de fato, né, Altcoin Season e um movimento mais explosivo para elas. Nesse momento de agora, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente já rompeu essa linha para baixo, né? Então eu já havia falado para vocês em vídeos anteriores que quando o Bitcoin começasse a se aproximar dessa linha, dessa zona de resistência, perto aqui da casa dos 70%, a gente chegou até 66% de dominância, que a dominância poderia virar, começar a cair, e a gente vê um movimento mais forte para as altcoins, né? E de fato isso está acontecendo. Eu acredito que esse movimento pode sim continuar até o final do ano, vendo a dominância do Bitcoin cair aí até perto da casa dos 50%, quiçá até perto dos 40%. Muito mais que isso, eu não acho que ela vai cair, tá? Aqui eu já estaria olhando definitivamente para realizar lucro nas altcoins, voltar para o Bitcoin, voltar para a segurança. Mas agora, se você quiser se expor um pouco em altcoins, pode sim ser uma ideia, uma estratégia interessante, tá? Por quê? Se você pegar pares como, por exemplo, Ethereum, Bitcoin. Aqui a gente está olhando o gráfico, né, do Ethereum comparado ao Bitcoin. Se você tomou a decisão de trocar uma parte dos seus Bitcoins por Ethereum, mais ou menos ali em maio, junho, você conseguiria agora ter mais de 120% de valorização em relação ao seu Bitcoin. Você ia ter dobrado o seu capital se tivesse escolhido fazer essa troca. E eu sinto que vários pares podem começar a entregar uma simetria parecida como essa. Até o próprio Ethereum, eu acho que ele pode subir ainda mais e superar um pouco da performance do que vai ser o Bitcoin daqui pra frente, certo? Então, o Ethereum é um exemplo. Outro exemplo é a Solana. A Solana ainda não teve o seu grande momento em relação ao Bitcoin, e eu acho que ela pode ser o grande ativo valioso aí para esse próximo momento do ciclo, porque ele ainda não teve a sua corrida, ainda não rompeu máximas, o Ethereum já tá batendo ali nas suas máximas, prestes a romper, e a Solana ainda tem uma corrida, né? Só para ela chegar no topo histórico que ela fez esse ciclo, a gente tá falando de 50% de valorização, e se estourar, aí ainda mais a gente pode sonhar alto, né? Solana é outra que eu acredito, se você olhar o par Solana Bitcoin, a gente tá aqui possivelmente para romper essa linha de tendência e ter um movimento onde ela performa um pouco melhor que o Bitcoin. Se você olhar essa região dos $200, é uma resistência importantíssima para Solana. Então, ó, desde o último ciclo ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques nessa zona de resistência. Algumas vezes ela conseguiu quebrar, fez uma altinha, voltou, fez uma altinha e voltou. Eu acredito que a gente está vindo agora para romper de vez a faixa dos $200. Vir buscar, eu acredito, pelo menos a casa dos $300 ali, cutucar novas máximas históricas. Quiçá a Solana ainda possa fazer mais. Agora é uma que eu estou com uma exposição, acho que é um investimento muito interessante para este momento, certo? Além de Solana, a gente tem várias outras moedas performando aqui, se você olhar. Hyperliquid subindo bastante, a Sui quase 10% no dia de hoje, Tal 7%, Chainlink, cara, Chainlink anunciou aí que vai começar a comprar tokens e guardar no tesouro da empresa, então, pô, 11% no dia de hoje, Chainlink pra mim, infra-essencial pra blockchain, é um investimento que eu acho muito interessante. Etena, com essa narrativa de stablecoin subindo 15% aí no dia também, e de modo geral, cara, várias moedas no mercado aí vem se beneficiando desse movimento. Então, eu acho que se você não escolher nenhuma moeda porcaria, não tem muito como você errar. Eu acho que os próximos meses, as próximas semanas vão ser muito positivos para este mercado. E se você pretende surfar essa próxima fase de alta do mercado, investir em Bitcoin, altcoins, tentar capitalizar um pouco aí
neste movimento, o melhor lugar para você fazer isso é no mercado Bitcoin, certo? Então o link tá aqui na descrição para você abrir a sua conta se você ainda não tem a sua conta aberta. A gente tem uma variedade de mais de 600, 700 ativos diferentes que você pode investir. Escolha os melhores ativos, invista com segurança e com inteligência. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, destrói o like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a semana que vem. Um grande abraço e valeu!